Estou aqui na condição de vice-presidente, representando a nossa presidente Terezinha Caserta, com muito orgulho, muita honra e com muita alegria, né, ante a perspectiva dessa palestra que vai ensinar a gente a ficar rico, né? Então aqui quem vai começar com 1 milhão e vamos ficar com 1 milhão. Então vai ser a palestra. Quem perdeu, perdeu, né, doutor Djalma? É isso. Conosco aqui a doutora Raquel Perrini, que é juiz auxiliar da nossa presidência. Presença muito honrosa dos senhores servidores, do nosso juiz Djalma Gomes. E conosco nesta manhã brilhante, né, quente e de trânsito pesado, para nosso regozijo nessa semana de comemoração dos 30 anos da nossa corte. Este ciclo de palestra começa com o Dr. Marcos Arquina White. Acertei? Sim, nem eu consigo falar meu nome dele. Então tá certo. Está muito bom. Dr. Marcos é consultor financeiro, sócio da BR Advisors, empresa de assessoria financeira credenciada XP Investimentos. Dr. Marcos é economista com MBA em finanças, tem mais de 25 anos de experiência e iniciou sua carreira na área internacional do Banco Crefisul. Criou a mesa de derivativos de câmbios e mesa proprietária no Banco Itaú, onde também foi executivo da área financeira. E foi diretor financeiro da corretora Magliano e é CEO da corretora de câmbio Global Exchange. Não é pouca coisa, né? O Dr. Marcos Arquina White atua como consultor financeiro para pessoas físicas, tesourarias de bancos e empresas. Então, ele tem muito a nos dizer nesta manhã. Eu agradeço imensamente a presença de todos os senhores e as senhoras e convido a doutora Raquel para que a gente se sente ali e deixemos o nosso palestrante que tem muito a nos dizer. Bom, doutor Marcos, muito bem-vindo. Obrigado por sua presença. Muito obrigado. Eu trouxe uma colinha aqui para não esquecer nada. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Está funcionando. Ao doutor Neri, muito obrigado. Doutora Raquel, muito obrigado. A Flávia, muito obrigado pelo convite. Todo o pessoal que fez essa organização. Ontem eu participei do evento lá na Fiesp e foi realmente assim muito interessante. Muito emocionante, várias vezes eu me emocionei, né, com o João Carlos Martins, né? João Carlos Martins teve um tenor lá que foi impressionante, assim, entrou uma pessoa pequena, né? Eu falei, nossa, mas como é que pode sair tanta voz de uma pessoa pequena assim? Era o João William. E uma menina que eu não lembro o nome, que também, nossa, foi fantástico. O evento todo, vocês estão de parabéns. Como ela chama? Fantástica. Vocês... então, a ideia é o seguinte, que vocês estão passando por uma transição, né? Uma escolha, não sei se todos já fizeram essa escolha entre o plano antigo e o plano novo de previdência, né? Não sei se ainda dá tempo para fazer essa troca. Não, né? Acabou. Então, acho que a maior parte já tomou essa decisão. Eu li alguns artigos interessantes, né, sobre isso. Como que ele chama? Aqui. Artigo do Rodrigo Mendes Cerqueira. E tem um livro também do Anderson falando sobre esse assunto. E muito bom esse artigo, tá? Eu recomendo que leiam esse artigo também. Então, alguns tomaram a decisão de diminuir as contribuições para o regime antigo e participar do regime novo, né? Nessa decisão, vocês vão contribuir com menos
aqui no regime que vocês escolheram, e vocês precisam pegar essa diferença e investir no mercado financeiro. Então é por isso que eu estou aqui, para mostrar para vocês que não é uma coisa tão complicada a gente conseguir investir o dinheiro bem investido, tá? Vamos começar aqui. Então a situação atual é maior incerteza para todo mundo, né? Eu tive que tomar essa decisão de previdência no passado. Então, quando eu estava no setor privado, né, trabalhei muitos anos, eu contribuía pelo máximo do INSS, né? Quando eu saí e fui empreender, né, fui ter a minha própria empresa, eu tomei essa decisão de contribuir pelo mínimo. Inclusive na iniciativa privada, eu e os meus colegas, a gente brincava, olha, eu gostaria de contribuir sempre pelo mínimo para eu ter poder de investir esse dinheiro. A gente não queria ficar na mão do governo, essa é a verdade. Na iniciativa privada, tem uma diferença grande, assim, no sentido dos incentivos. Então, no banco, eu tinha uma bonificação pelo resultado que eu dava. Então, se a gente tinha um resultado bom, eu tinha uma bonificação boa. E se eu não tinha resultado bom, eu não tinha bonificação nenhuma. E não é só isso. Se eu tinha um resultado ruim durante, digamos, um ano e meio, eu provavelmente seria mandado embora. Eu fiquei 14 anos num grande banco, então o meu resultado foi bom. Porque se eu não tivesse um resultado bom, eu teria sido mandado embora. Então, na iniciativa privada, a gente não tem a segurança do emprego, mas, pensando em fluxo de caixa, eu tenho um recebimento grande do bônus. Então, a decisão de ser um funcionário público também passou, imagino, pela segurança do emprego, né, pela estabilidade e também pela aposentadoria. Aí chega alguém e fala, olha, vocês tomaram essa decisão do passado, mas mudou tudo. Agora vocês tinham aposentadoria integral, agora vocês não têm mais. E a imprensa no geral e também as pessoas que não são funcionárias públicas colocaram vocês como vilões. Vocês são os vilões, tipo, eles são pessoas que são privilegiadas. Não é assim. A decisão foi feita com base em algumas premissas que hoje podem mudar. Então, você tinha a expectativa de ter sua aposentadoria integral, hoje não tem mais, né? Então, é uma mudança de regra que tem afetado vocês. Esse artigo que eu mencionei, ele fala isso, né? Então, assim, é uma coisa que não dá mais para... não está na mão de vocês. Vocês estão dependendo do Estado para pagar vocês lá na frente. Então, não é uma decisão muito em função de financeiro, é mais uma decisão de crédito. Então, será que lá na frente eu vou receber esse dinheiro? Então, a melhor, assim, o que a gente pensava no setor privado era, eu não quero depender do governo, eu quero gerar minha riqueza e investir o dinheiro por conta própria. Então, as mudanças de regra, e a gente tem que contar cada vez menos com o Estado. Isso eu acho que é uma tendência que não volta, tá? A boa notícia, tem uma boa notícia. Investindo R$1.000 e conseguindo 1 milhão, né? Que é da Betina, né? Eu vou falar a teoria da Betina. Fiquem tranquilos, tá? A Betina, eu já conversei com ela, ela já me ajudou nisso. Hoje é muito mais fácil investir do que era 5 anos atrás. E muito mais fácil do que era 10 anos atrás. Eu lembro que 10 anos atrás, para você investir em bons fundos de investimento, assim, muito bons, que os milionários investem, você precisava de no mínimo R$250 mil.
com menos que isso, eles nem olhavam para você. E era um processo... Eu estou aqui embaixo do micro. E era um processo assim complicado. Você tinha que abrir conta nesse fundo, era bem complicado. Aí surgiram as empresas que fazem, que são supermercados de investimento, tá? Como a XP. Elas popularizaram muito o investimento. Então, aqueles fundos que eu falei, que eram 250 mil, os fundos que eram, o investimento mínimo era de 250 mil, 500 mil reais, você consegue investir hoje com 1.000, 20 mil reais, 25 mil reais, tá? Então, tem ótimos fundos que começam com 500 reais. Então, hoje não tem mais essa barreira, né? Empresas como a XP, e tem outras, tem o Pactual, tem Mirai, tem outras empresas, elas realmente prestaram, foi uma disruptura realmente nos investimentos. Então, assim, começando um pouquinho com a teoria, a gente tem dois tipos de investimento. Vou simplificar aqui, mas é verdade. Os que oscilam e os que não oscilam, tá? Os que oscilam é renda fixa. Os que não oscilam é renda fixa. Os que oscilam é renda variável, fundos multimercado. Eu vou mostrar mais para frente. Mas é basicamente isso. E toda a teoria que eu trabalhei em bancos de investimento, eu investia para grandes tesourarias, toda essa teoria é a mesma para a pessoa física e para a pessoa jurídica, tá? É a mesma teoria. Então, como o brasileiro investe hoje? Então, menos da metade dos brasileiros tem dinheiro aplicado em produtos financeiros. O brasileiro investe mais por segurança e não se preocupa com a rentabilidade. O brasileiro conhece a Bolsa de Valores, mas ele prefere ficar fora, por desconhecimento e falta de assessoria. Então a gente vê aqui, 89% das pessoas, isso é uma pesquisa da Ambima, investe em poupança. Previdência privada 6%, fundos de investimento 5%, títulos privados e títulos públicos, tá? Então, a grande maioria das pessoas investe em poupança. Agora, vamos ver onde os milionários investem. Agora a gente vai começar. Olha, quanto que eles investem em poupança? Não sei se dá para ver, mas eles investem 0,4% em poupança. Tá? Então, eles investem 47% em fundos, 42% em títulos e valores imobiliários, previdência em 10%. E assim, a gente falou, no começo eu falei, olha, as pessoas se preocupam com segurança. Vocês acham que os milionários não se preocupam com segurança? Vocês acham que eles investem em qualquer lugar? Eles só estão preocupados em um retorno? Olha, eu posso garantir para vocês que eles são mais preocupados com a segurança do que pessoas que não têm tanto dinheiro. E o que mudou, que eu já adiantei, a democratização dos investimentos, produtos de investimento muito melhores, inclusive na previdência. Uns 5 anos atrás a gente não tinha produtos bons de previdência. E aí veio principalmente a Icatu, depois Porto Seguro, a Sul América, e elas criaram excelentes fundos de investimento. Aqueles fundos que eu falei que você investia só com 500 mil reais, 1 milhão, eles trouxeram esses fundos para a previdência, tá? E assessoria especializada. Então, empresas como a nossa, que é a BR Advisors, a gente dá assessoria para pessoas que querem investir melhor. Existem várias empresas como essa, na XP ou no Pactual, tá? Então, hoje as pessoas têm um acesso muito barato para investir melhor com assessoria especializada. Eu vou dar um pouquinho de teoria, assim, eu sei que assim, investimento às vezes é uma coisa chata, mas é só um pouquinho de teoria, tá? Porque o CDI, ele então o que é o CDI, né? Quando o Banco Central estipula a taxa de juros, que é a Selic, que hoje está em 6,5%,
os bancos negociam entre eles o dinheiro que é no CDI, tá? Eles negociam o dinheiro entre eles. Essa taxa do CDI está em 6,4% hoje. Por que eu quero colocar isso? Porque todos os investimentos, para quem já investe em fundos, as pessoas falam quantos por cento do CDI esse fundo rende, tá? Quanto rende em percentual do CDI? Por quê? Porque se você for investir num título público, por exemplo, uma LFT, você vai receber próximo de 100% do CDI. Se eu recebo num título público, que é o título de menor risco que a gente tem no mercado, 100%, por que eu vou investir em outro investimento que rende menos que 100% do CDI? Eu fico no LFT. Eu não preciso investir num fundo que rende 80% do CDI, como eu vejo de vez em quando com os meus clientes. Eles chegam e tem fundos que rendem 80%, 90% do CDI. Gente, para render 90% de CDI, vai no Tesouro Direto e compra uma LFT. Mas graças a Deus a gente tem investimentos que rendem mais do que o CDI, tá? E com segurança. Então aqui, ó, eu coloquei a poupança, tá? Que como 89% das pessoas investem em poupança, eu coloquei aqui a poupança. Então, a poupança rende mais ou menos 70% do CDI. Mas ela não tem imposto de renda. Como os outros têm imposto de renda, eu coloquei, já descontei o imposto de renda. Então, aqui a gente tem o investimento que seria o 100% do CDI, mas eu coloquei 85% do CDI porque eu tirei o imposto, tá? E a gente tem investimentos com a mesma segurança da poupança que rendem 120% do CDI, eu tirei 15%, então ficou 105% do CDI. Então a gente vê aqui, olha a diferença, aqui é a poupança, aqui é o 100% do CDI e aqui é o 120% do CDI, tá? Isso dá 13% investimentos com a mesma segurança. Eu não estou comparando laranja com banana, tá? Laranja com laranja. Em 3 anos dá 13%. Por que a gente vai deixar esse dinheiro na mesa? Por quê? Se a gente pode investir com a mesma segurança, que é um CDB com garantia FGC, que é o fundo garantidor. É a mesma garantia da poupança, só que rende muito mais. Mas as pessoas, por desconhecimento e por falta de assessoria, elas falam, não, vou ficar na poupança porque é segura. E aí, eu peguei essa economática que fez isso, né? Peguei alguns fundos de bancos, tá? Fundos de renda fixa, tá? Então a gente vê aqui que esse daqui é do Banco do Brasil. Tá vendo aqui? Sempre abaixo de 100% de CDI. Por que eu vou investir nesses fundos? Se eu posso investir a 100% de CDI numa LFT do Tesouro Direto. Bradesco Prime. E eu não estou pegando os piores fundos, hein? Estou pegando os fundos, o Prime, Select do Santander, o Personalité. Não são os piores, tá? Então, nenhum acima de 100%, nenhum. E são fundos enormes, 11 bi, 6 bi de reais investidos nesses fundos. Aqui tem do Itaú Personalité, também nenhum acima de 100%. Os fundos que rendem próximo de 97% de CDI, 98% nos bancos, você precisa de investimento inicial de 300 mil, 400 mil reais, tá? Então, os fundos que você investe 1.000, 2.000 reais, a rentabilidade é muito pior que essa. Previdência é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então a gente vê aqui, ó, nenhum fundo, tem aqui Bradesco, tem Brasilprev, da Caixa, do Itaú, tá? Nenhum deles acima de 100%. Eu coloquei só um exemplo aqui, mas tem vários outros. Esse rende 107%, tá? Então, o que a gente precisa saber? Quando vem um cliente falar comigo, eu falo o seguinte. Primeiro, preservação do capital. A gente não vai colocar em nada que coloque em risco o seu capital. Eu não estou falando de oscilação, tá?
Porque às vezes a gente coloca investimentos que oscilam, mas eu não vou colocar em nada que você tenha o risco de perder todo o seu capital. Então essa é a primeira premissa. Por exemplo, se eu oferecer para vocês, olha, eu vou te pagar 5 ao mês. Você coloca o dinheiro na minha conta, eu te pago 5 ao mês. Vocês investiriam? Ou não na minha, de qualquer um que chegue para vocês e coloca na minha conta, eu vou pagar 5 ao mês. Para surpresa, assim, eu escuto vários casos e verdadeiros de pessoas que fazem isso. Colocam dinheiro na conta de outras pessoas porque a pessoa prometeu uma rentabilidade muito alta. E aí perde tudo. Ou pirâmides também. No Bitcoin teve muitas pessoas me ligando, posso investir em Bitcoin? Tem uma pessoa me oferecendo, eu vou receber 4% ao mês. Eu falei, impossível. Não dá para você garantir, se você investir em Bitcoin, ele oscila, é como uma ação. É uma moeda virtual, mas oscila como uma ação. A pessoa não pode garantir que vai te pagar 4%. Se ela está garantindo isso, é roubada. Então, assim, eu ajudei algumas pessoas a não colocarem dinheiro nisso, mas isso é recorrente, tá? Sempre acontece. Risco versus retorno. Então, quando eu não quero risco, eu quero na renda fixa, eu vou ter um retorno mais baixo. Eu quero aumentar meu retorno. Então, a gente precisa ir em ativos que oscilam. Tá? Oscilação de ações. Por exemplo, você coloca uma carteira de ações, você não vai perder todo o seu dinheiro. Se você colocar em uma ação só, pode ser que você perca o seu dinheiro, porque a empresa pode quebrar. Mas se você fizer uma carteira de ações, não vai acontecer de você perder todo o dinheiro. Mas pode oscilar. Você pode entrar e cair 20%, você fala, poxa, estou perdendo 20%. Mas se você esperar, ela vai recuperar, né? Então, sempre a gente olha o risco versus o retorno. E conhecer os produtos. Assim, para as pessoas que não são especializadas, essa é a parte mais difícil. Qual produto eu vou escolher? Eu vou entrar só em renda fixa, só renda variável, fundo multimercado, a gente vai ver, tem muitos produtos. Então, realmente não é uma tarefa fácil para quem não é do ramo, né? E aí, nossos aliados, longo prazo. Quanto antes começar, é muito melhor, porque o juro é composto exponencial, vou mostrar aqui. Então, quem é jovem, comece agora. E lá na frente você vai ter a recompensa. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma pessoa que economiza R$100 por mês, tá? Então a pessoa colocou R$100 por mês e a taxa de juros foi 0. Ela guardou embaixo do colchão. Então a gente teria aqui, depois de 20 anos, R$25 mil, tá? Então é um bom dinheiro, mas ela não aplicou em nada. Agora ela aplicou a 5% ao ano, tá? 5% ao ano, que essa é mais ou menos a rentabilidade da poupança, até um pouco menos, uns 4%. Ela já teria R$40 mil. Vê como a curva faz assim. Agora eu coloquei dois exemplos, a 10% e a 15%. Se eu aplicar 15% ao ano, olha como a curva faz assim, que é o juro exponencial. Juros sobre juros. Eu teria R$130 mil. Tá? Olha a diferença. Então é esse negócio de, não, eu deixo no banco mesmo, tá bom esse rendimento do banco, eu quero segurança. Olha, a gente tem que pensar se vale a pena a gente ficar só nos 5%, tá? Porque a diferença no longo prazo é muito grande. E eu falei do risco-retorno, né? Então é o seguinte, quando a gente faz renda fixa, eu tenho risco baixo com retorno baixo, tá? Que é esse ponto aqui. Quanto mais eu vou para cima, eu tenho risco mais alto. Quando eu falo risco, é oscilação de preço, tá? Então a renda fixa oscila próximo de 0 e a renda variável ela oscila 20%, 25% ao ano. Então eu posso esperar que a renda variável, quando eu compro uma ação, eu posso esperar que ela esteja 25% para cima na média ou 25% para baixo, tá? Então renda fixa está aqui embaixo. E aí a gente vai subindo, conforme vai aumentando essa oscilação, esse risco, a gente vai subindo. Então o fundo multimercado ele tem um risco aqui e tem um retorno maior. E assim vai, ações,
E o negócio mais arriscado é um negócio próprio. Não tem coisa mais arriscada que um negócio próprio. Então, quando a pessoa aposenta e fala, olha, eu vou abrir... Meu pai fez isso, ele aposentou e comprou um posto de gasolina. Ele ficou 1 ano com o posto e vendeu, com prejuízo, tá? E isso, um posto é uma coisa mais segura, porque é um negócio que tem liquidez, você consegue entrar e sair. Mas imagina iniciar um negócio do zero, né? Então é uma coisa muito arriscada. Então essa região que a gente quer alcançar. Se eu tivesse um investimento de risco 1 com retorno 10, é isso que eu quero. É o que a Betina oferece, né? Então é risco baixo com retorno alto, mas isso é impossível. Mas essa região que eu quero chegar, tá? Nessa região eu quero chegar. Essa região é ruim. Por quê? Porque aqui eu tenho um risco muito alto com retorno baixo, tá vendo? Retorno baixo, risco alto. Então, como avaliar um investimento? Vamos ver o risco. Então, eu posso ter o risco de crédito, que é o caso de eu emprestar o dinheiro e não receber, né? É o risco de eu colocar o dinheiro num CDB e não receber o dinheiro no final, porque o banco quebrou, etc. Esse é o risco de crédito. Tem um risco de mercado, que é a oscilação de preços que eu estou falando, tá? Então, você compra uma ação, você pode não ter o risco do crédito. É uma ação super sólida. Mas ela oscila o preço. Isso chama risco de mercado. E o risco de liquidez é eu investi num produto que ele só tem resgate daqui 1 ano, daqui 2 anos. Se eu precisar do dinheiro antes, eu não vou ter esse dinheiro antes, porque o investimento está preso. Isso é o risco de liquidez. Então, baixo risco, menor rentabilidade, alto risco, maior rentabilidade. Aqui eu trouxe aqui um exemplo de 3 investimentos, tá? A linha vermelha, azul e a preta. Para vocês, qual que tem menos risco? A vermelha, né? Porque ela oscila menos. Eu estou falando de risco de mercado, tá? Vocês não conhecem o risco de crédito de cada uma dessas, tá? Mas em termos de oscilação é que oscila menos. A que oscila mais é a linha preta, tá vendo? Ela oscila muito, então ela tem mais risco de mercado. E a azul, ela oscila também, principalmente nesse período, aqui oscilou muito, mas aqui ela já oscilou menos do que a preta, tá? Então o que a gente esperaria? Que a preta rendesse mais do que a vermelha e rendesse mais do que a azul. Porque aqui eu corri muito mais risco. Aqui eu investi, caiu, só depois, olha, caiu de 2011 até 2016. Só recuperou aqui no final. Então eu esperaria que essa rendesse mais, mas ela não rendeu. Então eu não quero esse investimento. E qual que é essa linha preta? O Bovespa, tá? Aqui eu coloquei um fundo de ações que é pessoas especializadas, tá? Que fazem só isso da vida, eles analisam empresas, entram e saem de empresas à medida que a empresa vai valorizando, vai ficando ruim ou boa, eles vão mudando o investimento, tá? Esse fundo, apesar de ele investir nas mesmas ações que estão no índice Bovespa, algumas fora também, ele conseguiu uma rentabilidade muito maior, tá? O Bovespa rendeu 94% e esse fundo rendeu 488%. Enquanto que o crédito aqui, que é um investimento de pouco risco, né, que é um fundo de investimento renda fixa, ele rendeu 293%. Então, nem sempre o risco maior dá retorno maior. Então, tá lá, aqui o risco, tá? É o que eu falei, olha, o Bovespa ele oscila em média 27%. Então, quando você coloca dinheiro em Bovespa, você espera que ele oscile 27% em um ano para cima ou para baixo em média, tá? Enquanto que esse fundo, ele oscilou menos, ó, 17%, e mesmo assim entregou mais resultado. Então, baixo risco, menor rentabilidade. Quais são os produtos? Tesouro direto, fundo de renda fixa, os CDBs com fundo garantidor, pode ser, que é o mesmo a segurança da poupança. E um risco maior, maior rentabilidade. Então, quem são? São as ações, debêntures, fundos multimercado, investimento direto em empresas, derivativos. Aí a gente vai olhar como eu vou escolher esse tipo de investimento, tá?
Então, o que eu preciso olhar? A idade. Então, uma pessoa jovem, assim, quando chega uma pessoa muito jovem conversar comigo, eu falo, invista tudo nesses investimentos que oscilam. Tudo. Porque você tem muito tempo para ter esse retorno. Então, se esse investimento for para baixo, você espera. E se você tiver mais dinheiro, você coloca mais dinheiro nesse investimento. Agora, quando a pessoa vai envelhecendo, vai ficando mais velha, aí você não tem tanto tempo para recuperar. Você não tem mais 20, 30 anos. Então, à medida que a pessoa fica mais velha, a gente vai diminuindo esse percentual na parte que varia. Porque já não dá mais para brincar, não tem mais a segurança do emprego, a pessoa já está aposentada, não dá para esperar cair, o mercado cai 30%, eu vou esperar 5 anos, 10 anos. Então muda um pouquinho a indicação. A prazo de maturação é isso, então se a pessoa fala para mim, eu vou investir por 6 meses, mas eu quero uma rentabilidade grande. Eu falo, então não é aqui que você vai investir. Porque se você só tem 6 meses, é renda fixa, não tem nem o que falar. Porque se o investimento for contra, se você investiu alguma coisa que oscila e cair, daqui 6 meses você vai ter que resgatar. E você vai resgatar com prejuízo. Então, depende muito desse prazo. Se me falar, são 3 anos, 5 anos, aí sim a gente começa a melhorar esse perfil para ter uma rentabilidade maior, né? Qual é a predisposição ao risco? Assim, é muito assim, aceita a oscilação ou não aceita a oscilação? Muitas pessoas não aceitam a oscilação, não porque elas não aceitem de verdade, é porque elas não conhecem o risco. Elas não entendem isso. Elas acham que se eu estou investido, por exemplo, num fundo de ações, ele cai 20%, eu vou perder esse dinheiro. Não, espera que ele vai recuperar. Tá? E diversificação, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Né? Então, a gente também tem que analisar a rentabilidade passada, o histórico do gestor desses fundos, qual é o histórico dele, onde ele trabalhou, qual o retorno que ele deu nesse período. A gente analisa tudo, a gente acompanha todos os dias a rentabilidade dos investimentos. E não assim, caiu um mês, ele é um mau gestor porque caiu um mês. Não, não é isso. A gente vê todo o histórico, longo prazo. Esse retorno do CDI, então, poxa, abaixo de 100% de CDI, não dá, né? Vou colocar no Tesouro Direto. Ações, tem que conhecer muito a empresa com profundidade, é isso que eu falei. Pessoal que faz esses fundos de investimento, eles têm equipes super especializadas e pessoas assim muito capazes que escolhem as empresas. Então, a gente, como pessoa física, escolher uma empresa para investir é uma tarefa difícil. A gente tem informações superficiais, a gente não tem a profundidade. Né? A debênture, que é um título que é como se fosse um CDB, mas para empresas. Né? Então aqui eu tenho um exemplo do investimento aqui, ó, para mostrar o que é essa oscilação que eu estou falando. Esse investimento, desde 2007, na crise de 2008, ele estava subindo lá 90%, e na crise de 2008 ele caiu uns 30%. Então imagine quem investiu aqui atrás, estava ganhando 70%, 80%, e de repente ele viu o investimento dele cair 40%. Ele falou, esse gestor é uma porcaria. Por que eu estou investido com esse cara? Eu vou sair fora. Quem saiu aqui, e essa linha preta é o CDI, e foi para um investimento de risco zero, que é o CDI, nunca mais recuperou. Só que quem ficou, recuperou tudo, e com muita vantagem. Né? Então, o fundo, quem investiu R$1.000 nesse fundo, tirou, nesse período aqui, até 2018, ele tirou R$6.700. Se ele tivesse investido em CDI, seria R$3.500 e a inflação corrigida seria R$1.900. Né? Então, um pouquinho mais que 2 vezes o retorno do CDI. Mas tem que aguentar a oscilação. Então, a gente, para montar uma carteira de investimentos, que é isso, a gente pode ter uma carteira 100% renda fixa ou 100% renda variável. Normalmente, a gente trabalha nesse meio. Então, a pessoa pode ter 90% de fixa, 10% de variável. E assim vai, a gente vai oscilando nesse meio de acordo com
com aquelas premissas que a gente olhou. Então, não colocar todos os ovos na mesma cesta, que é a diversificação. E a gente tenta maximizar o risco-retorno. Qual que é melhor para cada um, tá? É diferente para cada pessoa. Então, aqui eu peguei esses 3 ativos, né? A gente fez uma carteira que mistura a renda fixa com a renda variável, que oscila. Tá? Quando eu falo renda variável, não é só ações, tá? Fundos multimercado e outras coisas. Então, aqui a gente fez uma carteira, a gente monta uma carteira, quantos % que é para cada fundo, aqui são fundos de ação, renda fixa, CDBs, LCA, enfim, outro fundo de ações. A gente fez essa carteira, colocou um percentual para cada investimento aqui, e aqui a rentabilidade de cada investimento isoladamente. E tudo isso, essa carteira deu esse resultado. Então a gente tem uma carteira de 70% renda fixa, tá? 70% segurança, com 30% renda variável. E qual o retorno que isso deu? Em 36 meses rendeu 210% CDI, só com 30% renda variável. Tá bom, eu peguei um período que a bolsa subiu. Se tivesse pego um período que a bolsa caiu, esses investimentos foram mal, não daria esse resultado. Tá? Mas ela deu um rendimento muito, muito superior ao CDI. Então valeu a pena a gente colocar esses 30% em investimentos que oscilam. Tá? Aí tem assim, algumas coisas, quantos por cento eu coloquei em renda fixa, em renda variável, só informações de como está colocada essa carteira. Aqui é a oscilação da carteira, tá? Essa linha amarela aqui é a oscilação da carteira. Então você vê que ela oscila. Então tem meses que ela perde, não só do CDI, que ela fica negativa. Tem meses que ela vai render negativo. Então se a pessoa fica olhando todo mês e fala, nossa, esse mês deu 2% negativo. Faz parte de você ter uma carteira com um pouco de renda variável, tá? E aqui mostra que o pior retorno dessa carteira foi 2% nesse período, tá? Um período curto. A carteira foram 3 anos, mas aqui a análise é só de 2 anos. Então, o pior período foi aqui, ó, foi 2% negativo no mês. E aí teve mês aqui de 1% negativo, tá? E a maior parte dos retornos foi positivo. E aqui é outro tipo de análise que eu peguei cada um daqueles investimentos e a gente colocou aqui nesse gráfico aqui, que é aquele risco-retorno. Então aqui está o retorno e aqui está o risco. Então eu peguei cada um isoladamente. O que deu mais retorno com menor risco foi esse aqui, tá? Esse laranjinha. E a renda fixa fica sempre em cima dessa linha. Por quê? Porque a oscilação é próxima de zero, então fica em cima dessa linha. Aqui rende em torno de 7%, 7,5%. Ali, essa bolinha verde é a somatória de tudo, desses com esses. Então a gente puxou a bolinha que estava aqui, se fosse só renda fixa, a bolinha ficaria aqui. Então a gente puxou a bolinha para cá. Essa é a intenção, a gente mistura isso com isso para puxar a bolinha para uma região de maior risco-retorno. Tá? Então lá eu fico feliz e lá embaixo eu fico triste. Então os produtos, por exemplo, só na plataforma que a gente trabalha tem 300 fundos. Então a pessoa que não é especializada vai olhar e falar assim, meu Deus, 300 fundos, o que eu vou fazer? Tem renda fixa, renda variável, fundo multimercado, long and short. Tem, assim, olha, tem fundo de quantitativo, tem muitos fundos. Cambial, lá tem títulos públicos, muitos títulos públicos, né? LFT, tem IPCA, enfim. Títulos privados também, tem muitos emissores diferentes. Ações, obviamente. Previdência, tem por enquanto 20 fundos, mas estão aparecendo novos fundos, tá? E é o que eu falei, que antigamente a gente não tinha a disponibilidade de fundos bons de previdência. A gente dependia dos fundos dos bancos
E se você olhar a rentabilidade dos fundos dos bancos, se você já tem previdência ou fundos lá, compare, dá uma olhada quantos por cento de CDI rende esse fundo. Agora, render 150%, 200% de CDI, significa que o fundo é bom? Não, não significa. Depende do risco que está lá dentro, tá? Então a conclusão é, a gente tem que produzir riqueza, vocês produzem com o trabalho de vocês, economizar, senão não tem como investir. Investir bem o dinheiro, isso é importante, realmente importante, investir bem o dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. É tão difícil ganhar o dinheiro, a gente trabalha tanto e aí eu vou deixar num produto que não rende nada, ou que rende muito pouco. Muito obrigado, os meus contatos estão aqui, tem e-mail, eu tenho um canal no YouTube que eu tenho alguns vídeos falando sobre investimentos, que é Marcos Veit Investimentos. Eu tenho também no Instagram. Ontem foi o João Carlos Martins falou que ele entrou no Instagram faz uns 2, 3 meses, né? E o celular dele, ele mostrou lá que o celular dele era aquele que abre ainda, acho que não tem nem... um startup. Mas ele entrou no Instagram, né? Então, se vocês quiserem acompanhar, será um prazer. E se quiserem me mandar um e-mail também, ou tiverem dúvidas, estou à disposição. A gente tem tempo para perguntas. Eu sei que é um assunto maçante, então eu tentei passar rápido pela teoria, né? Eu apliquei no VGBL durante 20 anos. E agora eu tenho dúvida se eu tiro e pago os impostos e eu aplico o meu dinheiro em outro lugar, em outro fundo, para me dar mais rentabilidade. Já que, então, o senhor falou que a Previdência paga menos CDI, não é? 80%, 90% do CDI. Então, eu queria saber se vale a pena eu tirar esse dinheiro, pagar os impostos e administrar o meu dinheiro e colocar em outros fundos. Tá. Ótima pergunta. A Previdência não é que ela rende 80% de CDI. Os fundos ruins de Previdência rendem 80% de CDI. A gente já tem fundos ótimos que rendem muito acima do CDI, tá? No seu caso é o seguinte, Previdência é um produto muito legal para investimento de longo prazo. Por quê? Porque o imposto de renda no final é 10%. Tem o PGBL que você investe até 12% da sua renda e você desconta depois do imposto de renda anual no final do ano, né? Ou no início do próximo ano. Também vale a pena, 12%, vale a pena se colocar em PGBL. Mais do que isso não vale a pena, então você entra no VGBL. Tá? Então o que é legal? Primeiro, longo prazo, o imposto é o menor que existe, é 10%. Né? E você pode migrar de um fundo para o outro sem penalização nenhuma. Você está há 20 anos, já está na alíquota menor. Tá? Então você pode migrar para qualquer outro fundo sem perder isso. Isso que é interessante da Previdência. É diferente de um fundo normal que você tem que resgatar e investir em outra coisa. Na Previdência, não. Pede a portabilidade para outro fundo e pronto, você passa a receber a rentabilidade do outro fundo. Então, se você não precisa do dinheiro, melhor não resgatar. Não resgatar. Mas se o seu fundo é muito ruim, pense em fazer a portabilidade para outro fundo melhor. Porque, assim, é no Banco do Brasil, né, que eu fiz. Sim. E aí eu apliquei um pouco em VGBL e outro em PGBL. Sim, perfeito. Olha, tem que ver a rentabilidade desse fundo. A minha experiência é, quando pessoas chegam para mim já tem investimentos, eu analiso a carteira atual da pessoa e eu vejo, inclusive, os fundos de previdência. Na minha experiência, que a grande maioria desses fundos é ruim. Até clientes de private, que são clientes de alta renda, que estão nos private banks de Itaú, de Bradesco, de Banco do Brasil, mesmo esses fundos, eles não são muito bons. Uhum. Então, por exemplo, dentro, do plano de previdência, ela falou assim que eu posso migrar
tem vários planos, como, por exemplo, multimercados ou outros planos, que eu posso migrar dentro do VGBL. Sim. É interessante migrar ou não? Que ela falou que a partir de um valor, eu vou mudando de fundo. Olha, não tem essa de valor, tá? Os bons fundos, e tem na Icatu, na Porto Seguro, na Sul América, que são seguradoras super seguras, né? Tem fundos que você aplica por R$500, R$1.000. Não tem essa de quanto maior o investimento. Isso é coisa dos bancos. Ah, não, você só começa a render mais se você tiver 1 milhão. Por quê? Não, então assim, você migrar para um fundo multimercado ou um fundo de ações, previdência, né? Depende muito qual é a rentabilidade desse fundo, qual é o risco desse fundo. Então, se ele tiver uma rentabilidade melhor, com um risco aceitável, pode fazer a migração. Certo, obrigada. Bom dia. Eu só aproveitar a pergunta dela. Essa portabilidade, Marcos, eu posso passar para outro banco ou tem que ser dentro do mesmo banco? Não, pode passar para qualquer instituição. E não perco nada? Não perde nada. Tá ótimo. Obrigada. E os bancos não gostam muito disso, porque o que acontece? Assim, eu tenho exemplos, a pessoa trouxe o fundo, eu analisei e eu vi que rende 80% de CDI. Eu falei, meu Deus, e a pessoa às vezes já está 15 anos investindo muito mal investido. Aí ela chega lá no banco e fala com a gerente, fala assim, olha, o fulano me falou que eu estou investindo muito mal, que tem opções muito melhores. Aí o gerente chega e fala assim, então eu posso te colocar num fundo melhor. Poxa, eu estou há 15 anos investindo num fundo ruim, você vai me falar agora que eu posso migrar? Porque você me falou 5 anos atrás, 10 anos atrás. Marcos, vou fazer uma pergunta, acho que até para encerrar, que o seu tempo também é curto, né? E dentro dessa avaliação toda de mercado, como analisar ou como escolher quando se envolve a taxa de carregamento e a taxa de administração, que também é uma parte que come um pouco do investimento da gente, não é isso? Sim, com certeza. Assim, os bons fundos e todos esses que eu mostrei, eles não têm essa taxa de carregamento, tá? Isso é um absurdo, taxa de carregamento. Mas, acho que eu tô... Essa taxa de carregamento você investe 1.000 e eles ficam com 100 já no dia que você investiu. Então, só estão investindo 900. Tá? Isso é absurdo. Por que eles estão pegando 100? Você já está pagando taxa de administração. Então, assim, é importante ver fundos que não tenham essas... como é que chama? Carregamento, taxa de carregamento, e olhar a taxa de administração. Agora, o que acontece com taxa de administração? Muitas vezes a gente fica preocupado com a taxa de administração, mas o que importa na realidade é a rentabilidade final do fundo. Então, se eu falar, olha, tem um fundo aqui que a taxa de administração é 0,3, mas vai render 4% ao ano para você. Mas tem um fundo que a taxa de administração é 2%, mas vai render 15%. Qual você prefere? Então, assim, a taxa de administração é importante para os fundos de renda fixa, mas a gente tem várias ferramentas que mostram a rentabilidade já excluindo tudo isso. Então, aquela rentabilidade que eu mostrei daqueles fundos, aquele verde lá, tudo, já é excluindo a taxa de administração. E tem uma taxa nos bons fundos que chama taxa de performance, que é um percentual que eles ganhem acima do CDI. Então, só se eles derem uma rentabilidade melhor que o CDI, eles ganham um percentual disso, que chama taxa de performance. Isso é ruim? Não é bom, porque ele vai lutar todos os dias para ter uma rentabilidade melhor. Porque ele quer receber aquela taxa. Então você recebe 80% do rendimento, ele 20% em alguns fundos. Então isso não é ruim, é bom, porque ele está alinhado com o seu interesse, que é ter rentabilidade melhor, né? Muito obrigado. Bom, pessoal, acho que foi gratificante. Alguns acho que não entenderam bem como ganhar 1 milhão, mas aí para esses, então, o Dr. Marcos vai depois responder. Em particular. Sim, em separado. Gente, obrigado pela presença de todos vocês aqui. Foi uma
uma oportunidade também da gente acrescentar conhecimento nessa área que é da existência de todos nós, né? Vamos continuar com a nossa programação, comemorando os 30 anos da criação da nossa instituição. Agora, a doutora Raquel tem uma lembrança, algo a dizer ao nosso palestrante e a quem já ficam os meus agradecimentos. Bom dia a todos. Também agradeço a presença de todo mundo. E esse evento e essa semana de comemoração foi feita com muito carinho para todos nós, e que para pudéssemos levar esses ensinamentos e esses conhecimentos para a vida, não só para a profissão. Eu acho que a palestra foi bem ilustrativa. Investir pouco ou muito, a gente tem que fazer mesmo, pensar no futuro. E é para isso que o Dr. Marcos veio aqui hoje, a quem eu agradeço imensamente pela disponibilidade, pela generosidade de vir aqui, né, e pelo esclarecimento que nos prestou hoje, né. Então, em meu nome, em nome do tribunal, da doutora Terezinha, né, muito obrigada mesmo, e estamos também à disposição para o que for necessário. Prazer. Parabéns pelos 30 anos. Obrigada.